Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou a Miriam, mãe de 3, e tô aqui para dividir um pouco das minhas vivências, dos meus aprendizados, das alegrias e principalmente dos desafios que a maternidade trouxe para minha vida. Aqui é um espaço que a gente vai conversar sobre as mudanças profundas que a gente tem quando chega um filho, né? E principalmente como a gente passa a ver o mundo depois que eles chegam pra gente. Que eu vou ser sincera, quando a gente fala de maternidade, não é só trocar fralda, dar remédio, vitamina e essas coisas todas, né? É como se o mundo mudasse totalmente, a gente começa a prestar atenção naquela quina da mesa, na tomada, na gaveta que abre sozinha, na porta do guarda-roupa que pode abrir, e enfim, são tantas coisas que começam a passar pela cabeça da gente, né? E às vezes a gente não se dá conta de como isso mudou completamente a nossa vida, a nossa casa, o nosso relacionamento. E quando os meninos chegaram, eu me vi preocupada assim, não só com o que eu ensino para eles, né? Mas também com o tipo de pessoa que eu quero me tornar para eles. E eu acho que muitas mães se identificam com essa transformação, né? A gente tenta ser melhor do que a gente é todos os dias, para que eles vejam a gente de uma forma que eles se inspirem, né? É aquela coisa, seu filho aprende vendo o que você faz e não o que você fala. Então a gente acaba buscando formas de ser uma pessoa melhor quando os filhos chegam para nós. Quando a gente tem um filho, eu falo por mim e por algumas amigas, né, que já são mães também. Existe aquela pressão do politicamente correto. Quantas vezes a gente não se parou e se pegou pensando, será que a gente está fazendo certo? Mas aí eu pergunto para você, o que é o certo para você? É o certo para você diante da sociedade, o que eles vão pensar de você, o que eles vão falar de você, ou é o certo para o seu filho? Né? Porque não tem, gente, não tem uma cartilha não, que a gente chega lá na maternidade e sai com a criança e um manual. Não sai. A gente sai com um manual de como cuidar fisicamente da criança. Como dar de mamar, como trocar, como cuidar do umbigo, como dar banho, como limpar a orelhinha, como limpar no meio dos dedinhos, como cortar as unhas. Isso daí a gente tem no hospital, né? Eu tive os meus filhos em hospitais públicos e todos eles eu saí de lá muito bem orientada, desde o meu primeiro filho até a terceira. Mas a outra parte, aquela parte que é a mais pesada, é a de educar, a de transformar o nosso filho em um cidadão que vai mudar o mundo, porque eu escuto tanto assim, pra que eu vou ter filho? O mundo do jeito que tá. Eu tive filho justamente por conta do mundo estar do jeito que tá. Eu quero que os meus filhos mudem o mundo. Então eu quero educar cidadãos que mudem o mundo para melhor. Se não for para mudar o mundo todo, não tem problema, mas que eles mudem o ambiente deles, o habitat natural deles. Eu quero que eles mudem, sabe? Eu quero que eles sejam pessoas empáticas. E o politicamente correto também, eu sou a favor do politicamente correto, não é tudo que a gente pensa que a gente sai falando, não, porque a gente fere outras pessoas, e eu quero que eles tenham esse filtro, sabe? Aquela questão do agradar quem tá fora também existe, né? E existe aquele julgamento também logo na primeira, ali nos primeiros meses, de não querer receber a visita e tal. Tem julgamento, mas eu quero que os meus filhos cresçam, aprendam a lidar com esse julgamento. Vai ter? Vai ter. Eles vão ser julgados por N coisas, por não ter um tênis de marca, por não frequentar um lugar legal, ou por ter um tênis de marca, ou por frequentar um lugar legal. Hoje em dia o julgamento ele está em todo o ambiente que a gente frequenta, mas eu quero que eles aprendam a lidar com esse julgamento. Mas e aí, como é que a gente faz isso? Sabe, quando o Davi começou a fazer uns questionamentos assim que eu achava que criança não fazia, porque eu não me lembro de fazer certos questionamentos para os meus pais, eu fiquei me perguntando o que eu tô ensinando para o meu filho. E eu tenho certeza que você, como mãe e pai, também já se perguntou isso. O que a gente está ensinando para eles?
Se a gente quer que eles sejam melhores, o que faltou para a gente na nossa educação, para a gente ser como a gente é hoje e a gente querer transformar a nossa vivência com os filhos em algo melhor do que o que a gente teve? O que é melhor do que o que a gente teve? Será que o melhor que a gente teve é encher a criança de presente, é encher a criança de produtos de consumismo? Ou é pegar essa criança, levar lá para o meio do mato e ensinar para ela tudo que tem para ensinar que está lá no meio do mato? O que é o melhor? Independente da sua resposta, da minha resposta, a gente vai buscar uma ferramenta, uma forma de fazer o melhor daquilo que a gente acha que é o melhor para eles. Não tem um livro que diga assim pra gente, faça isso e com certeza você vai ter um adulto mentalmente saudável, um adulto empático, bem-sucedido. Quem não quer um filho bem-sucedido? Não tem, gente. Sabe, eu leio muito, eu procuro estudar muito sobre a maternidade agora, depois do segundo filho. No primeiro filho eu achava que era só ir levando, sabe? Vamos levando, do jeito que dá. Achava mesmo, não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Então, aqui nesse espaço, o que eu queria? O meu sonho é poder compartilhar as minhas experiências, é poder falar para vocês o que eu acho que é o certo dentro da minha família, dentro do meu habitat natural, não impor uma condição, olha, eu faço assim porque assim é o certo, então você também tem que fazer assim. Não, eu convivo com muitas mães, muitas mães. Cada uma tem uma vivência diferente, cada uma tem um habitat diferente, cada uma tem uma necessidade diferente na forma como educa o filho, como apresenta o mundo para eles, né? Infelizmente, algumas questões a gente tem que pontuar igualmente para qualquer criança, de qualquer faixa etária, de qualquer classe social, entendeu? Algumas questões, elas são enraizadas na nossa cultura e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre abuso na infância, a gente precisa falar para a criança, ensinar o que pode, o que não pode, no corpinho dela, no corpo do outro. Isso daí é universal, certo? Certo. Mas você vai ensinar para sua criança como lidar com os seus milhões de reais, como fazer um investimento e tudo mais, se você é uma família que não tem essa condição? Não, né? A gente vai ensinar, eu, por exemplo, ensino para os meus filhos o quê? Tem que investir, vamos investir. Temos que economizar em alguns momentos? Vamos economizar. Então, isso aqui eu não vou comprar porque eu estou economizando para outra coisa ou porque eu não tenho mesmo esse dinheiro para gastar com isso, que é futilidade. Entendeu? Mas é a minha realidade. Tem outros pais que não, que essa questão da compra, do consumismo, tá ok. A criança pede um brinquedo, toma aqui. A criança quer um sorvete, toma aqui. Não é essa a questão. A questão vai ser educar essa criança para gerir o negócio da família, para administrar o dinheiro que vai herdar dos avós, dos pais. Então, a minha realidade não é igual à sua. Porém, algumas questões eu acredito que sejam de todas as mães, né? Nossa, meu filho come mal. Por que será? Nossa, meu filho hoje está com uma energia, meu Deus, o que eu vou fazer para gastar essa energia? Então, são questões que são universais para as mães. Outras nem tanto, outras a gente adapta conforme o nosso ambiente, né? E essas questões universais é que eu quero trazer junto com vocês. Algumas experiências que eu tive, deu certo com o Davi, não deu certo com o Daniel, com a Laura muito menos, ou não deu certo com o Davi, olha, mas deu certo com o Dani, tentei essa abordagem que deu certo com o Dani. Não deu certo nem com o Davi, nem com o Dani. Então, com a Laura eu vou fazer diferente e aí dá certo, ok. Então, as nossas experiências também contam muito. Quando a gente vai falar com outras mães, quando a gente vai passar para outras mães o nosso conhecimento. E esse conhecimento seria, vamos dizer assim, obrigatório. Olha, deu certo para mim, pode fazer que vai dar certo. Não, não é. O que deu certo para mim não vai dar certo para você. O que deu certo para você pode ser que dê certo para mim. É por isso que essa troca de experiência se faz necessária com outras mães. Então, esse podcast vai ser exatamente sobre essas perguntas que a gente tem, que você tem. Eu tenho, minha amiga tem, minha mãe teve, minha avó teve. São angústias que muitas das vezes a gente não vai encontrar uma resposta correta, né? Porque, como eu disse, não tem correto para mim, correto para você. Cada um tem o seu correto. E eu quero que aqui cada uma de nós se sinta à vontade para refletir,
construir uma maternidade mais leve, mais conectada com aquilo que a gente é, pra gente não fugir da nossa essência, né? Enquanto ser humano, depois que a gente se torna mãe, a gente se torna outra pessoa. Sim, a gente se torna outra pessoa, mas a nossa essência é a mesma. E é essa essência que eu gostaria de estar compartilhando com vocês e de estar reafirmando essa essência de mãe, de mulher. Antes da gente ser mãe, a gente foi mulher, a gente foi filha, a gente foi adolescente. Então, vamos juntas. Então, para finalizar, para não ficar muito extenso, eu queria que você soubesse que a maternidade ela não é perfeita. A maternidade é perfeita, sabe como? Do seu jeito. A sua maternidade para o seu filho é perfeita, do jeito que você pode dar, com os seus desafios, com a sua essência, sabe? O seu comprometimento de buscar o melhor para o seu filho é a maternidade perfeita. Você fazendo o seu melhor é o melhor que o seu filho pode ter, sabe? A maternidade, ela é isso. Ela já é suficiente, você se propondo a ser materna, porque tem muita gente que é materna e não é mãe da criança, né? Ela já é suficiente. Então, muito obrigada por vocês terem chegado até o final aqui comigo e ouvir um pouquinho aí sobre o que eu acho que é a angústia da maternidade. E para avisar para você que você não tá sozinha nessa jornada, não. Suas angústias são as minhas, são as de outras mães, e tem mães que vão trazer angústias para você que você nem sabia que você tinha, né? Então, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o finalzinho e até o próximo episódio. Um beijo e vamos lá cuidar das nossas crianças.